Graça e paz, Igreja do Avivamento, Shalom, bom dia a todos. Estamos vivendo um tempo maravilhoso, que é o tempo da festa dos tabernáculos, amém? Bom te ver aqui, Jussara. Jussara estava adoentada, passou um tempo doente. Nós vamos orar por você, tá certo? Vamos orar também pelo filho de Mateus, Mateuzinho, estava adoentado e parece que já está melhor, graças a Deus. Louvamos a Deus pelo início da festa de ontem, foi tão especial, né? Festa de tabernáculos é tão gostoso. Pai, nós voltamos à tua casa, estamos na tua presença. Este é o lugar chamado casa de oração, lugar de comunhão com o Senhor, de ouvir a tua voz, de ter comunhão com os nossos irmãos. Te agradeço por aqueles que aqui já chegaram, continue abençoando a vida deles. Obrigado pela fidelidade, pela honra, por fazer parte desse ministério e porque nesse tempo de tantas guerras e lutas, e eu vi ontem que é o melhor ano, muitos não entendem assim, mas sabemos que diante das guerras, diante das lutas, o Senhor prometeu estar presente, e por isso que eu quero te glorificar, porque muitos enfrentaram batalhas, enfermidades, e até no meio de parentes, mas o Senhor foi fiel, e repreendeu a enfermidade, deu a cura, bendito seja o teu nome. Nós viemos mais uma vez aqui na tua casa, viemos te adorar, abençoe aqueles que não puderam estar, e abençoe também o culto logo mais à noite, que sejamos tocados pelo Senhor, pelo poder da tua palavra, que possamos aprender mais de ti e observar aquilo que está no teu coração, para colocarmos em prática nas nossas vidas. E te adoramos pela vida da tua igreja, no total, dos empresários. Abençoe nesse final de ano. Também colocamos diante de ti Mateuzinho, Jussara, obrigado pela sua presença aqui hoje de manhã. Continue abençoando a vida da tua serva, visitando, dando total restabelecimento para ela. E queremos a tua bênção também sobre Mateuzinho. Toque naquela criança, meu Deus, e elimine todo o vírus, toda a bactéria que possivelmente esteja nele. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Vamos? Oh, aleluia, bendito seja o teu nome, Todo-Poderoso de Israel. Tu és santo, 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 e não há outro Deus além de ti. Aqui está o teu povo, tua igreja, para te adorar. Os planos de Deus, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer um brilhante caminho. Eu creio nisso. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou teu que ele faz, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor aí? Oh, Dê um amém bem forte. glórias a ti, meu Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus.
Ele vai fazer melhor por mim. Ele vai além. Ele vai além do que Deus vê. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só fazer melhor pelos seus. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Glória a Deus. Com confiança. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Pode crer que Ele fará. Pode acreditar nesse Deus, que Ele é fiel, Ele é vivo e Ele é poderoso. Amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos vejam o brilho do teu grande amor. Quero que em mim se pegar o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me restaura todos os dias pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Glórias a ti, Pai, Santo de Israel. Tua presença é maravilhosa nesta manhã.
no meu jardim, plantei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, no altar de adoração. Senhor, eu quero que meus olhos percam o brilho do teu belo amor, vive-me sem pecar, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, seu jardim particular. Sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, meu jardim Dê um forte aplauso ao Senhor, igreja abençoada. Tome seu lugar. Deus é tão bom, mas é tão fiel, tão maravilhoso. E quanto mais nós nos apresentamos diante dele, mais nós ficamos maravilhados quando lemos na sua palavra como ele é bom, como ele cuida, como ele protege os seus, como ele não desampara os seus filhos, os seus escolhidos. E eu quero dizer para você que ele faz tudo isso por amor que tem a mim, a você e a sua igreja. Ontem nós vimos uma palavra muito bonita que foi ministrada nesse ano, debaixo dos céus de Jerusalém. O apóstolo Josué replicou a palavra, preparando o caminho, não é? Tudo que sai, Jerusalém ainda é e vai ser o relógio de Deus para as nações. Então tudo aquilo que sai de lá, os decretos que se faz em Jerusalém anualmente, eles começam a acontecer na história da humanidade, e para nós, principalmente a igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja evangélica, né? Porque a gente sabe que tem a parte dos rabinos, a parte do judaísmo, mas tem os cristãos que amam a Jerusalém, estão ligados através de Jesus às promessas de Deus na sua palavra e às festas bíblicas. Eu dou glória a Deus porque a Visão Celular no modelo dos 12, ela veio restaurar as festas bíblicas. E eu digo isso porque eu fui pastor tradicional durante 21 anos, e infelizmente a igreja tradicional, no meu caso, na minha experiência, é claro, estava desde pequenininho vinculado às festas que não eram bíblicas, inclusive comemorando o Natal, e para arrancar isso de dentro de nós foi muito difícil.
Porque uma coisa é você celebrar o nascimento de Jesus. Isso é uma coisa que a igreja precisa fazer. Mas outra coisa é celebrar Natal, Papai Noel, árvore de Natal, presépio. Essas coisas não existem na Bíblia, segundo a luz daquilo que a igreja romana construiu, trazendo divisão. E durante muito tempo nós não tínhamos esta visão. Mas durante muito tempo eu chegava em casa depois de um culto do Natal, na tradição, entrava, fechava a porta do meu apartamento, da minha casa, e caía numa depressão terrível. Eu, jovem ainda, pastor jovem, dizia: meu Deus, o que é isso? Eu não sabia o que era, por falta de revelação. E dizia: meu Deus, mas eu acabei de celebrar uma festa que tem que ser uma festa de alegria, o Natal. Aí misturava, né? O nascimento de Jesus, mas não tem nada com o nascimento de Jesus. E aí o coração apertava, chorava, sem saber o que estava passando, sem saber que estava fazendo um culto debaixo de uma, na época, né, festa de Natal, de uma festa pagã. E aí a alma da gente se entristece. Mas quando as coisas acontecem, como aconteceram ontem, uma festa espiritual, a gente sai daqui alegre. As danças de Jerusalém, não é? Palavra da noiva, se preparando para a vinda do noivo, que é Jesus, porque tabernáculos aponta para isso, não é? Nós vamos fazer agora dia 20, a Hanukkah, que é a festa das luzes. Jesus é a luz do mundo, tem todo um significado espiritual. E hoje à noite nós vamos dar prosseguimento à palavra que foi ministrada lá dentro de Jerusalém para os irmãos, fazer uma síntese, mas dentro de uma revelação que eu tenho da Bíblia, tá? E a palavra de hoje é a palavra assim, é dentro da revelação. Isso eu quero dizer para vocês que Deus me dá dentro da palavra a respeito da festa dos tabernáculos. Deus disse: eu quero que celebrem 3 festas durante o ano. Ele disse: são minhas estas festas. Então, festa da Bíblia é a festa de Deus, não foi criação de Roma. Ele disse: todo homem compareça diante de mim, todo que tem aliança deve comparecer diante de mim durante essas 3 festas, e a duração destas festas são de 7 dias. Está vendo? Vamos olhar um pouquinho para os nossos dias hoje. O inimigo, ele é sujo, tudo ele quer copiar. Aí bota o carnaval, que as pessoas ficam na carne, porque uma festa de 7 dias na presença de Deus, adorando ao Senhor, causa um impacto tremendo na geografia, na vida e nas famílias, que passam 3 dias celebrando durante 3 vezes ao ano as festas do Senhor. E essas festas tinham um significado tão tremendo que Deus disse assim: e todos devem comparecer diante de mim, não com mãos vazias. Festas bíblicas é uma forma de gratidão. Ele começa falando dos pães asmos, a gente já falou sobre isso aqui, tá? Pão sem fermento. E ele diz assim: por que os pães asmos? Por que essas festas, essa festa dos pães asmos? 7 dias, porque Deus vai dizer assim: é uma lembrança, durante uma semana, é preciso uma semana estar se lembrando diante de mim, e comparecendo com as mãos cheias, para se recordar que fostes escravo, vivestes na escravidão, lá no Egito,
fazendo tijolos, nos fornos, sofrendo. Aí Deus disse assim: 7 dias se alegrem na minha presença, porque esse tempo nunca mais acontecerá, nunca mais serás escravo, nunca mais ficarás nos fornos fazendo tijolos, porque eu fui, diz o Senhor, e resgatei, e tirei com mão forte, e fiz maravilhas, e sinais e prodígios. E Deus disse assim: e não há outra nação nesse planeta, a não ser a nação de Israel, que experimentou a minha mão, o meu braço forte, e a nação que eu criei e que eu formei. Então tudo tem a ver com esse Deus maravilhoso. Depois ele vem e diz assim, depois das festas, a segunda festa, ele diz assim: eu quero a festa das primícias. Eu estou falando isso quando Deus falou com Moisés, viu? Estou lá, daquilo que ele pediu a Moisés. Vem as festas das primícias. Aí Deus diz assim, porque o povo de Israel, nós temos que ter a visão que era um povo agrícola, vivia da agricultura, vivia da plantação, e vivia daquilo que plantavam e colhiam naquela época. E aí Deus disse assim: tragam, por isso que é importante, irmãos, a gente aprender primícias. Todo o primeiro fruto é de Deus. Traga para Ele, não deixe para trazer depois, porque Deus disse: olha, os primeiros frutos tragam para mim, e faça uma festa por isso, porque eu que faço com que o fruto aconteça. Aí eu não tenho fruto hoje, eu não planto nada, tudo bem, tudo que você receber, o primeiro é de Deus. Isso é a prioridade. Não deixe para trazer depois que pagou a água, a luz, os impostos, o carro, que pagou a gasolina. Não, Deus disse assim: olha, se você quer me honrar, o primeiro é meu. Toda vez que você receber algo, tire logo o que é de Deus. É dele, é honra, ele gosta disso. Ah, mas não é dia de culto para levar. Não tem problema não. Separe, se ajoelhe ali, apresente a Ele e adore a Ele. Você está entendendo? É como nós amanhecemos um dia. O primeiro momento, os primeiros minutos que você tem do dia, dedique a Deus. Não tome café sem ler a palavra e sem orar. Você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida. Tem um livro aí evangélico de uma missionária chamado assim, eu já falei sobre aqui isso na igreja, mas de vez em quando eu repito: sem Bíblia não tem café da manhã. Ela conta a história no livro. Ela entrou num país para ser missionária. Irmãos, 10 anos, trabalhando noite e dia, de madrugada, e o ministério dela não rompia. Não tinha conversões. Ela se esforçava tanto. Tudo do mesmo jeito. Aí um dia ela fez uma aliança com Deus: Pai, depois de 10 anos, sem produzir nada, o primeiro momento do meu dia será do Senhor. Não vou tomar café, não vou fazer outra atividade, não sei, acordar, lavar o rosto, na Tua presença, a Tua palavra. Irmãos, ela conta no livro uma coisa fantástica. Depois você procura, pode procurar aí na internet, tá? Ou não sei se já foram esgotadas as edições. Ela disse que nas primeiras semanas Deus começou a acrescentar vidas no ministério, e os frutos começaram a vir, e as pessoas começaram a se converter, e a igreja começou a encher. Aí ela escreve para o mundo, dizendo assim: o primeiro momento do dia pertence a Deus. Muitos de nós não fazemos isso.
Eu tenho por mim, eu fico logo esperando às 6 horas, às vezes eu acordo às 5, 5:30, porque de 6 horas é o meu momento profético. Deu 6 horas e eu estou orando, da manhã. Deu 6:02, 6:08, eu estou orando. Os meus primeiros, na viração dessa manhã de 6 horas, não pertence a mim, pertence ao meu Deus. E aí eu oro, eu faço batalha espiritual, aquela batalha de Valnice, de milhões que eu já passei aqui para vocês. Eu começo a anular as obras do inimigo, eu começo a declarar que sobre mim tem a bênção do Senhor, que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida como igreja, sobre a família, sobre o ministério. Eu leio depois o Salmo 91, eu leio o Salmo 121, eu entro na atmosfera, isso às 6, ao meio-dia e às 18 horas. 3 momentos que eu separo, porque eu aprendi com Daniel, que era um grande sábio, que lá na Babilônia, ele tinha 3 momentos na presença de Deus, e orava 3 vezes por dia, e foi lançado na cova dos leões, e os leões não puderam com ele, porque ele era homem que passava 3 tempos que ninguém podia mexer nesse tempo, que era a comunhão com Deus. E você sabe que isso causa uma revolta? Quando você pega a palavra do Senhor, você vai ver qual foi o problema de Daniel ter sido lançado na cova dos leões, por causa do seu coração voltado para Deus. Existe aqui um homem nesta província, no teu governo, ó rei, que não se prostra diante vamos fazer uma imagem, não se prostra diante dessa imagem, ele se nega a fazer isso. Aí o rei amava Daniel, né? A gente conhece a história, ela é linda demais. Aquece, joga lá, né? Depois os amigos de Daniel também na fornalha, joga na cova dos leões famintos, que muitos que eram jogados ali não chegavam nem a bater no chão, sabe quando você joga uma comida para um cachorro assim, e o cachorro é tão adestrado, que ele pega no ar, assim acontecia. Daniel foi descido ali, nada lhe aconteceu, nenhum arranhão. Daniel era tão santo, ele tinha tanta comunhão com Deus, o seu corpo fluía na unção do Espírito Santo, que nenhum mal veio sobre ele. Nós precisamos aprender, voltar. Irmãos, ontem a palavra do apóstolo José, muitas pessoas não entenderam. Deus não negocia a sua santidade como noiva, como igreja. Deus não negocia a minha e a sua santidade. Não tem jeito. Se alguém se contaminou, corre logo e pede o sangue de Jesus para se purificar. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E aí entra Deus na história, dizendo: olha, o meu povo tem que ser assim. Estas festas são minhas. O primeiro fruto é meu. Isso está, veja como é, Deus ele vai revelando, porque isso está no capítulo 23 do livro do Êxodo. Aí Deus vem traçando aquilo que Ele quer do seu povo. Aí a terceira festa, a festa da colheita, as festas das primícias, dos pães asmos primeiro, a festa das primícias e a festa da colheita, também chamada a festa do tabernáculo. E aí Deus vai dizer assim: esse é o Senhor. Aí Ele vai fazer a promessa. Veja como Deus faz, irmãos. É preciso entender a base, a essência. Deus disse: se vocês me celebrarem essa festa, agora para mim e para você. Deus não muda na sua palavra. Ele diz assim: eu vou colocar um anjo adiante de ti. Esse anjo, Deus disse assim, ele vai abrir todo o caminho que está fechado. Primeira promessa.
festejou o tabernáculo, você tem direito dessa visitação sobrenatural. Deus disse: guardaste a minha palavra, festejaste as minhas festas. Ele disse assim: todos os inimigos que se levantarem contra ti, o anjo que eu enviei, que vai abrir caminho, vai destruir todos os inimigos. Você não precisa lutar, porque Ele lutará por você, diz a palavra do Senhor. É uma realidade tremenda, é isso, está aqui, não é? O Senhor Deus diz assim: apareçam diante de mim, festejem as minhas festas, o anjo vai te guardar. Deus disse assim: haverá uma voz espiritual que vai te dizer, através do meu anjo, para onde você deve ir e aquilo que você deve fazer. Deus diz assim, ó irmãos: o adversário que se levantar, eu vou te proteger, e esse adversário não será mais adversário, porque a minha presença irá afastar esses adversários da sua vida, por causa da aliança com as minhas festas. Isso é Deus falando na sua palavra. E Ele diz assim, quer ver que coisa linda? Dentro da tua casa, aleluia, glória a Deus, o teu pão sempre será abençoado, não haverá maldição na tua comida, não haverá maldição no teu pão, não haverá maldição no teu bolo. E Deus disse ainda: se guardarem as minhas festas, a tua água será água abençoada. Duas coisas importantes para nossa sobrevivência: o pão e a água. Aí Deus disse assim: não vai faltar nem água e não vai faltar pão. Ninguém consegue sobreviver com o inimigo perseguindo, confrontando, afrontando. Deus disse: eu cuido dos teus inimigos. Escute, irmãos, porque isso aqui é muito sério. E você vai concordar comigo, você que já estudou um pouco de batalha espiritual sabe, existem inimigos familiares que vêm de geração em geração. Nós não conhecemos as nossas gerações passadas. Eu conheci até o meu avô já depois de grande, quando eu estava no seminário, mas não conheci minha família. Talvez você não tenha. Você conheceu seu pai? Você conheceu sua avó? Você sabe a origem do seu avô, do seu avô? Às vezes não sabe. O seu bisavô, eu não conheci. Quem sabe que essas pessoas fizeram num Brasil como esse que nós temos? Que a maioria nessa época não era ainda evangélica, era de uma tradição ainda de idolatria, de feitiçaria, a família. Imagine o que se passou lá atrás, da nossa origem, de onde veio, irmãos. Mas Deus disse assim: a minha aliança contigo irá desfazer essas afrontas e esses confrontos. Então, nesses dias de tabernáculos, que seriam 7, a gente está fazendo 2 apenas, seria assim: meu Deus, eu vou me levantar diante do Senhor para celebrar a tua festa, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, sabendo que existe promessa: o meu pão será abençoado, a minha água será abençoada. E o Senhor disse na tua palavra que os inimigos seriam destruídos, que aqueles que afrontam seriam removidos. Eu não terei espírito de afronta na minha vida. Mas Deus disse da sua palavra: quando guardarem a minha palavra e observarem as minhas festas, não haverá enfermidades. Não chega. Não chega. E se chegar, você tem que dizer assim: não me pertence. A minha dor de cabeça, que dor de cabeça você tem? É sua, é. A minha dor nos rins, acaba com isso em nome de Jesus.
Ai, minha dor de coluna, em nome de Jesus de Nazaré, não temos que tomar posse de enfermidades que Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário em meu lugar, e pela promessa da palavra do Senhor, porque existem níveis de batalha espiritual, eu não sei se você sabe, onde nós repreendemos com o nome de Jesus, e os inimigos ainda começam ali se balançar sem querer sair, aí você entra com a palavra, as promessas de Deus, aí ele não suporta, de tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, as pessoas são libertas, pelo nome, pelo sangue e pela palavra de poder. A Bíblia não diz que o inimigo treme, e além de ele crer, e estremece diante do poder da palavra. Deus está aqui hoje, irmãos. O Espírito Santo de Deus se move neste lugar. Há uma ambiência para a presença dEle aqui nesta manhã, para a palavra dEle aqui nesta manhã. Deus disse: o pão abençoado, verso 25 do capítulo de número 23 de Êxodo, o pão abençoado, a água abençoada, e não haverá enfermidades. Mas tem mais. E tempo, tem. Você sabe qual é o maior problema num casamento é quando a pessoa se casa e não pode ter filhos, porque família só acontece quando tem filhos. Enquanto não tem filho é um casal. A família é considerada quando vem os pequenininhos. E aí Deus disse na palavra dele, que quando nós guardamos a sua palavra, não haverá abortos. Você sabia que o aborto é espiritual? Por isso que existe essa guerra no Brasil hoje. Aborta ou não aborta? Porque onde tem aborto tem dedo do inimigo. A não ser por questões muito sérias de enfermidades que Deus iria tirar também. Você está pensando que é brincadeira derramar? Olha, mulheres que abortam, que provocam aborto, têm uma pendência terrível no reino do Espírito, e precisa fazer uma libertação individual. Estou falando agora com líderes. Porque se introduziu dentro dela, pelo canal vaginal, um instrumento para derramar o sangue do inocente dentro da própria mãe. Veja o nível maligno. Só o sangue de Jesus para remover esse problema. Deus disse na sua palavra: não haverá aborto no meio de ti. Mas Deus é tão lindo que Ele disse assim: olha, é só promessa, viu? Festa do tabernáculo é só promessa. Ele diz assim: não haverá homem nem mulher estéril, aquele que não pode fecundar, aquela que não pode ser mãe, não haverá. É palavra de Deus, é promessa do Senhor. Eu tenho o direito de reivindicar, eu tenho o direito de pedir isso a Deus. Eu não estou falando com homens, com médicos desse planeta, eu estou falando com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do homem. Mas Deus disse na sua palavra: as minhas festas, estão aí, viu, irmão? Não estou brincando na palavra não. As minhas festas te darão dias completos. Ninguém vai morrer antes da hora. Eu não vou pregar isso aqui hoje à noite não, tá? Não, a palavra é para agora, para aqueles que vieram agora. Eu te darei dias completos. E Deus disse no verso 27 do capítulo de número 23, o inimigo não vai te enfrentar. Ele, quando te olhar de longe,
por causa da aliança com as minhas palavras, com as minhas festas, ele vai te dar as costas e vai sair. Está aí no versículo de número 27 do capítulo 23. Posso ouvir amém, gente? Posso ouvir glória a Deus? E Deus disse, eu já falei aqui alguns dias atrás, do versículo 28, aonde o inimigo estiver escondido, eu vou mandar vespas, vespões, e as vespas vão entrar lá, vão ferroar o inimigo, e eles não vão suportar da quantidade de vespas, e eles vão cair fora do território, e o território ficará livre para os filhos do Deus Todo-Poderoso. Eita Deus grande, eu sou apaixonado por Ele, eu amo demais esse Deus, eu amo demais a sua palavra. Agora, escute, para a gente terminar, é muita coisa linda que Deus faz. Isso foi no capítulo de número 23 do livro do Êxodo. No capítulo 34 e em Levítico, escute, Deus vai repetir as mesmas coisas, agora de uma forma diferenciada. Ele vai acrescentar. No capítulo 34 do Êxodo, Deus, ele vai acrescentar, ele fala das 3 festas, os pães asmos, está lá, vamos lá, né? Verso 18. Mas quando Deus vem falar do guardar a palavra, depois das festas, ele disse assim, guarde as minhas festas, a mesma coisa, 7 dias, a festa dos pães ázimos, a festa, guarde o Shabat, mas ele disse assim, os meus filhos guardarão as minhas festas. Vou abrir para a gente não ter problema nenhum. Capítulo 34 do Êxodo, a partir do versículo, guardarás 18, 7 dias comerás, como te ordenei, no tempo indicado, como lhe ordenei. E Deus no versículo 19 do capítulo, agora ele vai acrescentar, está vendo? Na festa ou nas festas, na aliança com Deus, ele vem dizer assim, que não disse no capítulo 23, verso 19, todo primeiro filho é meu. Pode consagrar o Senhor. Olha aqui para mim. Esteja onde estiver, segundo a palavra do Senhor, o primeiro é dele. Então comece a orar dizendo, Senhor, se está na idolatria, se está no mundo, onde estiver, ele é teu segundo a tua palavra. Por isso que eu disse, irmãos, que no tempo que a gente está ou fora da igreja, ou fora da revelação, ou na tradição, nós não temos consciência disso. Mas quando chega a revelação, pode dizer para Deus, Deus, a tua palavra diz, não vai ficar na idolatria, não vai ficar na feitiçaria, meu filho não vai ficar nas drogas, o meu filho não viverá nas trevas, porque a tua palavra diz que eu abri o ventre, aqui é uma mensagem da mãe e do pai, para Deus, eu abri o ventre e o primeiro é teu. Reivindico aonde ele estiver, a vida dele para o Senhor, para o serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Notem bem, quando Deus vai confirmar pela segunda vez, no mesmo livro, as festas do Senhor. E aí Deus entra, falando ainda mais, e ele volta a dizer, ó, ninguém de mãos vazias, verso 20, e ele agora introduz outra palavra, no mesmo livro, que ele não introduziu no capítulo 23, o dia do sábado, guarde memorial. Depois do capítulo, no versículo 22 do capítulo 34, ele vem falar de primícias novamente, tudo o primeiro fruto dele, ele vem repetir, e aí ele vem falar da festa das colheitas, no versículo de número 24,
do capítulo 34. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes por ano. Aí Deus vai falar da aliança espiritual no verso 27, ele diz: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, eu fiz aliança. Festa é aliança com Deus. Guardar as festas do Senhor é Deus dizendo: eu tenho aliança contigo, guarde a minha aliança. Deus disse, é espiritual. Por isso que durante muito tempo, irmãos, eu volto a reafirmar, o inimigo colocou dentro da igreja, a igreja tradicional, festas que não são bíblicas. Aí na Páscoa entra o coelhinho. Cadê o cordeiro? Escute, vou terminar a palavra. Festa do tabernáculo tem tempo na nossa história, durante o ano. Não é em janeiro, não é em fevereiro, não é em março, não é em abril. Deus vai dizer assim: o derradeiro, o último mês do ano. Por quê? Porque se inicia a partir da festa da colheita do tabernáculo um novo tempo. Quando se celebra os 7 dias, se entra debaixo de uma nova atmosfera espiritual. É uma nova aliança, é o renovo da parte de Deus, é trazer as ofertas diante do Senhor, é ter gratidão no Senhor por um ano que se passou. E à noite eu vou mostrar algo que você nunca viu e ouviu no Monte da Transfiguração. Por que cabanas? Até isso. As cabanas são coisas espirituais. Eu vou terminar essa palavra aqui. No capítulo 34. Isso é tremendo. Depois de Deus ter confirmado a festa e a aliança, Moisés desce do monte. E quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava, a sua pele brilhava, todo o seu corpo estava em glória. Aí ele chega diante do povo e disse: o povo, que isso? Moisés, a gente não pode olhar para você não. Aí a Bíblia diz que Moisés teve que pegar um véu, cobrir o seu corpo. Tamanha era a glória de Deus sobre a sua vida. Tamanha era a santidade de Deus nele. Toda vez que ele precisava falar com alguém, que alguém entrava na presença dele, na tenda, ele colocava o véu no rosto, que ninguém podia suportar a glória de Deus no corpo dele. Por isso que lá no monte, a revelação, o rosto de Jesus resplandecia, aliança. À noite você vai ouvir essa palavra. E a Bíblia diz no versículo de número 35, olha aí, leia aí comigo. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Escute,
Eu não sei por quanto tempo durou isso, mas eu tenho por mim que a partir desse momento, Moisés só vivia com véu. E uma das coisas mais lindas que eu vejo é Deuteronômio capítulo de número 34, que nós não chegamos lá ainda nessa pandemia, mas estamos chegando lá, né? Nós estamos estudando a palavra. Nós paramos aqui no capítulo 7, 8. Quando você chega em Deuteronômio 34, que é o último texto da palavra, é o último capítulo de Deuteronômio, a Bíblia diz assim: então subiu Moisés nas campinas do monte Nebo, ao cimo do monte Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naftali, e também o Efraim, que eles chamam de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe, as campinas do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão e a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para ti. Assim Moisés morreu ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Agora estou lendo o verso 7. Não lhe escureceram os olhos. Promessa de Deus. Promessa de Deus. E diz mais: nem se abateu-lhe o vigor. Promessa de Deus. Quem tem a glória de Deus na vida, quem faz opção pela aliança com Deus, não se abate o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés, verso 8, por 30 dias nas campinas de Moabe. 30 dias choraram pela sua morte, e se cumpriram do pranto, do luto por Moisés. E Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito da sabedoria para assumir o lugar de Moisés. Aliança, presença, vida observando os mandamentos, preceitos de Deus, vida vivida para festejar as festas do Senhor. Isso faz uma diferença tremenda na vida dos seus servos. Logo mais à noite, a ministração de tabernáculos incluirá. Vamos fazer aqui uma cabana, mas não é cabana para nós não, uma cabana para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Por que cabanas? À noite você vai entender. Feche os teus olhos, ou fique em pé. Feche os teus olhos. Eu quero apenas te lembrar uma coisa. Na festa dos tabernáculos, na primeira promessa, no capítulo 23, o meu anjo vai adiante de ti para te guardar. Ouça a sua voz, porque o meu nome vai com ele. Te darei vitória sobre os inimigos, os adversários são meus, diz o Senhor. Você não vai ter mais adversário. Deus diz assim: eu compro essa briga por você. O anjo destruirá o inimigo, o seu pão será abençoado, sua água, não haverá enfermidades,
não haverá mulher estéril, não haverá aborto, e os seus dias serão completos. E o inimigo não te enfrentará, ele vai voltar as costas, porque eu estou fazendo isso, diz o Senhor. E Deus disse: eu estou mandando vespas para afastar o inimigo diante de ti. No capítulo 34, as mesmas festas, mãos vazias nunca diante dele, guardem o Shabat. E Deus disse no versículo no capítulo de número 34, nestas festas, o inimigo será destruído, renovo a minha aliança que é espiritual, haverá esse tempo de tabernáculo, nesta minha aliança, só que tem uma diferença. A glória do Senhor vai nos tomar. A glória do Senhor vai encher nossas vidas. E a glória do Senhor, em aliança, nos levará à santidade. Pai de amor, nesta manhã, lembramos que, no capítulo 34, todo primeiro filho é do Senhor. Eles são do Senhor. E eu oro por eles agora, por cada filho desta igreja, por todo primogênito desta igreja, pertence a ti. Aonde estiver na idolatria, longe do Senhor, traga-os para o Senhor, com vida, Pai. A gente não quer destruição de ninguém, não. Eu profetizo vida em abundância, porque neste capítulo 34, o Senhor declara que os teus filhos terão todos os dias cumpridos, porque não haverá enfermidade, não haverá aborto, não haverá mulher estéril. A nossa água seja abençoada, o nosso pão em abundância, nenhuma enfermidade. Onde tiver enfermidade agora, eu reivindico o poder da tua palavra. Estamos festejando a tua festa, estamos em memória, lembrando aquilo que o Senhor disse, e tu és um Deus vivo e poderoso. Mesmo os que não vieram aqui nesta manhã, que não ouviram esta palavra, os alcance, onde quer que eles se encontrem agora, e que eles sejam tomados pelo Senhor, para entender que a festa é espiritual, que assim como o inimigo coloca, e é um imitador, sobre o jugo, festas carnais, o Senhor traz festas santas, para celebrar a alegria que só o Senhor pode dar, que o Senhor é Deus. Lembramos que Jesus tabernaculou e se fez presente neste planeta e manifestou a tua glória, como foi ministrada na quarta-feira passada, através de uma manifestação poderosa, transformando, mudando toda a essência da água e transformando água em vinho, para mostrar que Ele, como Deus, pode entrar no casamento, pode entrar na vida e mudar toda a essência, que não existe santidade, em coisas santas e poderosas, e transformar o casamento que não é santo em casamento santo. Porque, meu Deus, a gente aprendeu, nós aprendemos na quarta-feira à noite, que só se faz o vinho, o suco da uva, mas Jesus fez com que a água fosse transformada pelo seu poder de Deus, pelo seu poder de transformação. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, entre na vida dos nossos discípulos e transforme daquilo que o Senhor deseja em homens santos, em mulheres santas, em igreja santa, igreja consagrada ao Senhor, fiel para lhe prestar honras, como a tua palavra foi ministrada ontem à noite. Aonde houver qualquer deficiência em nós, muda pelo teu caráter poderoso de transformar naquilo que o Senhor quer, como o Senhor quer, e que seja por todos, que sejam por todos vistos o teu poder de transformação, como aconteceu lá em Caná da Galileia, que todos viram
o melhor. Que a nossa vida seja melhor, que os nossos filhos sejam melhor, que os nossos cônjuges sejam melhores, que a nossa família seja a melhor, porque Tu és Deus, e Tu tens o poder de mudar para melhor, conforme o Senhor quer. Abençoe todos que primiciaram, os que ofertaram nesta manhã. Obrigado pela Tua igreja. Não posso deixar que esta igreja fique com portas fechadas. Não, meu Deus, não posso. Quem quiser vir cultuar, venha, mas a Tua igreja sempre estará de portas abertas, assim como o Teu coração de portas abertas, para receber o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.